Olá, estamos começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. No programa de hoje, nós vamos falar de um assunto muito atual e que tem impactado muitas pessoas. Você já ouviu falar em fake news ou notícias falsas? Pois é, isso tem gerado aí algumas polêmicas nas redes sociais e na mídia de uma forma em geral. E para a gente entender um pouquinho mais do que é e como isso tem se desenrolado e impactado a vida das pessoas, está conosco hoje aqui no Concerto de Ideias o professor Luiz Fernando Assunção. Tudo bom, professor? Tudo bem, Betina. Seja bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado. Professor Luiz Fernando é formado em jornalismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, é isso, professor? Isso, exatamente, Rio Grande do Sul. E lá você fez todas as suas titulação, graduação, mestrado. Conta pra gente um pouquinho dessa parte. Lá eu fiz a graduação, me formei em comunicação social, habilitação em jornalismo. Depois fiz mestrado em ciências da comunicação. Depois doutorado em ciências da comunicação. Lá sempre na mesma universidade. Claro, em períodos diferentes da minha vida. E depois passou um período fora do Brasil também, por conta do doutorado? Eu fiz o doutorado de sanduíche em Portugal, né, na Universidade Beira Interior. E no ano de 2013 eu fiquei um semestre lá fora. E depois retornei e terminei minha tese de doutorado na Unicinos. Na Unicinos. E no ano passado concluiu o pós-doutorado? O ano passado eu concluí meu pós-doutorado na Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo. Professor, qual que é a diferença entre o doutorado e o pós-doutorado, para quem está em casa nos acompanhando? O pós-doutorado é um estágio, né, que você faz uma pesquisa em um período menor de tempo, com uma orientação de algum professor. O doutorado, você tem que elaborar uma tese. Né? Então, você fica estudando 4 anos para, no final, apresentar essa tese diante de uma banca e etc. Fruto de muita pesquisa, muita investigação. O pós-doutorado é um estágio que você não passa por banca, né? Você discute com o seu orientador os rumos da pesquisa, enfim, num tempo de 1 a 2 anos, talvez. Aí a gente pode falar que são mais de 10 anos de estudo, de pesquisa, de investigação na área da comunicação. Outro dia eu estava fazendo os cálculos, eu estudei mais da metade da minha vida, eu passei estudando. Olha só. Isso é bom, né? Com certeza, com certeza. E com toda essa qualidade de conhecimento, de estudo, de investigação, nós temos o professor Luiz Fernando como professor do curso de jornalismo do NASP Campus Engenheiro Coelho, é isso, né? Isso, eu sou professor de jornalismo, eventualmente dou algumas aulas também para curso de rádio, TV e publicidade, na eventualidade, mas o meu foco é jornalismo mesmo. Jornalismo e a área da comunicação. E a área da comunicação. Né, como um todo. E já que estamos falando em comunicação, o que tem rolado aí nas mídias sociais, na internet, na mídia de uma forma geral também, é a questão das notícias falsas, do fake news. O que é, professor Luiz Fernando, fake news, para quem está em casa nos acompanhando hoje? Como você disse, fake news são notícias falsas. Né? São conteúdos produzidos falseados, né? Ou totalmente falsos ou com alguma meia-verdade embutida, e ela tem como objetivo realmente enganar, né? Enganar as pessoas, conduzir pessoas para um caminho que não é a verdade, que não é a realidade. Né? Isso tem crescido muito, principalmente agora na era da internet, né? Mas já teve... Já existia isso antes? Já existia, sim, existia. Inclusive no meio jornalístico, há muitos anos, sempre teve aquele repórter que falseava as informações. Né? E eram reconhecidos por isso. Né? Eu lembro que quando eu fiz o doutorado de sanduíche em Portugal, eu fiquei sabendo de um jornalista lá muito famoso em Portugal, que virou uma lenda lá em Portugal, que fazia esse tipo de licenças poéticas nas reportagens dele. Né? Então, no final, ele dava uma incorporada no texto, modificava essa ou aquela situação e acabou virando uma lenda no país, claro, né? As pessoas sabiam que ele fazia isso. Claro que agora na era tecnológica nós temos dificuldades inclusive de identificar isso. O que é falso e o que é verdadeiro. Exatamente, porque essa notícia é tão compartilhada, tão mostrada, que ela, em determinado momento, ela acaba se tornando verdadeira, né? De tanto falar, de tanto ler, de tanto comentar, as pessoas passam a acreditar que é real. Passam a acreditar e aí passam a compartilhar essa notícia como verdadeira. E esse é um grande perigo, né, desse tipo de informação. E muitas vezes essas notícias elas não são compartilhadas por pessoas. Né? São compartilhadas por robôs, como se chama, né? Automaticamente. Então, milhões de vezes elas são compartilhadas.
Então, de repente, alguém pode estar nos acompanhando hoje e pensa assim, saiu uma notícia falsa porque, de repente, as pessoas não apuraram muito bem a informação ou não tiveram a consciência de como deveria ser divulgado, tal. Isso foi um lapso. Não, isso não foi um engano. Isso foi proposital, foi feito dessa forma. E ela pode vir em forma de notícia, né? Ou não, né? Por exemplo, no WhatsApp nós temos muitos drops, né, que a gente recebe de fake news, né? São notinhas, né? Enfim, textinhos pequenos sobre determinado caso ou fato que não ocorreu, né? E as pessoas ficam passando para os seus familiares, para os seus amigos, como se fosse verdade. Né? Então, às vezes, o fake news ela não tem o formato de uma tradicional notícia. de uma notícia. Muitas vezes tem, mas às vezes não. Pode ser uma informação que se joga no WhatsApp como verdade. Né? Isso é muito delicado, né, em tempos de tecnologia, porque nós somos bombardeados todos os dias por milhares, centenas de informações, notícias. Como identificar, professor Luiz Fernando, não, isso é fake news, isso é uma notícia falsa ou isso é real? Como que a gente pode sair nesse meio? É difícil, né, porque a gente sabe que muitas pessoas hoje no Brasil que utilizam WhatsApp, utilizam, enfim, Facebook, elas não têm a maturidade suficiente, culturalmente falando, para checar aquela informação como nós jornalistas temos, né? O jornalista, ele aprende a checar qualquer informação que ele recebe, ou seja, vai ver a fonte, se a fonte é fidedigna, se aquele fato realmente aconteceu, né? A gente tem esses mecanismos para fazer isso como jornalistas. A sociedade nem sempre tem isso. Ela recebe aquela informação e ela não sabe de que forma ela poderia correr atrás daquela informação para ver se ela é verdadeira ou falsa. E esse é o grande problema. A grande parte da sociedade não está preparada para fazer essa checagem dessa informação. E diante dessa falta de preparo, muitas vidas são impactadas por notícias falsas. Exatamente. Né? Por falta de alguém... A própria mídia, às vezes, poderia fazer esse papel de checagem dessas informações. Alguns veículos fazem isso. Né? Eu lembro agora que a Folha fez checagens de material quando a vereadora do Rio de Janeiro morreu, sim, a Marielle Franco, morreu, e a Folha fez as checagens dos fake news relacionados a ela. Né? Fez várias matérias colocando falso, verdadeiro, essa informação é verdadeira, essa é falsa. Né? O papel da mídia tradicional também é esse, né? É pegar essas informações falsas e mostrar para a sociedade que essas informações são falsas. Sim, sim. Mas nem sempre isso acontece. Alerta, né? É um alerta, mas nem sempre isso acontece. Né? Porque, enfim, as empresas estão preocupadas em dar notícia, enfim, correr atrás das informações e muitas vezes deixam de lado essa checagem desses fake news, né? Porque é uma coisa também relativamente nova no meio web, né? Sim, sim. Com relação a esse exemplo que o professor acabou de citar, da vereadora do Rio, né, a Marielle, as notícias falsas que foram divulgadas a respeito da morte dela, o objetivo era denegrir a imagem da vereadora? Qual seria o objetivo na sua avaliação, professor? Normalmente, os fake news, eles são feitos para ir contra alguma entidade ou alguma celebridade ou alguma pessoa. Alguma ideologia também? Uma ideologia. Normalmente ela é direcionada para isso. O objetivo dela é isso. No caso de pessoas, sim, o objetivo normalmente é para denegrir a imagem dessa pessoa. Né? Que foi o caso dessa vereadora, que surgiu várias inverdades ali sobre ela. Né? Sim. Daí, ao invés da população exigir uma atitude das autoridades com relação ao que aconteceu com a vereadora, a população fica presa a essas informações e questionando a idoneidade, o caráter, a personalidade da Sim. Porque ela acaba acreditando naquela informação e aquela informação, de alguma forma, vai na sua linha de pensamento. Né? E indo na sua linha de pensamento, fica mais fácil dela ser convencida daquilo. Né? Se ela gostou do que leu, ela vai compartilhar, né? Porque ela pensa daquela forma. Então, isso também ajuda, né, na disseminação dessas notícias falsas. Sim, sim. E essas notícias falsas, a gente viu agora um exemplo do caso da vereadora, né, que foi morta, a área de política, de segurança.
mas a maior parte das notícias falsas que são divulgadas tem alguma área específica ou elas são divulgadas em todas as áreas? Saúde, educação, política? Há um problema maior na questão política. Né? Nós tivemos casos recentes de que esses fake news influenciaram em eleições, inclusive. Né? Então, é uma área mais notada do uso de fake news, é a parte política, principalmente nas eleições. Nós tivemos o escândalo nos Estados Unidos lá, com as contas do Facebook relacionadas com a última eleição presidencial, né, onde robôs automatizaram notícias contrárias a um candidato lá e favorecendo outro candidato. Né? Então isso pode acontecer também. E há uma preocupação no Brasil agora nas eleições deste ano. Que se aproximam, né? Justamente por isso, né, de que há essa possibilidade de influência, né, da opinião pública a partir de fake notícias news. falsas. Então, o senhor acredita, professor, que essas notícias falsas, elas podem atacar, elas atacam diretamente a democracia? Com certeza, porque a própria essência da notícia falsa é levar as pessoas a não ter discernimento daquela verdade, ou seja, confundir as pessoas. Né? E isso, em época de eleição, é ainda mais sensível, né? As pessoas estão propensas a, enfim, discutir sobre determinado candidato A ou B. E podem ser influenciados. E no momento que ele recebe uma informação do candidato que ele não gosta, né, claro que no mesmo momento ele vai tentar compartilhar aquilo para tentar prejudicar aquele candidato que ele não gosta. Ok, a gente vai fazer uma pausa rapidinho aqui, vai para o intervalo, já a gente volta para continuar conversando com o professor Luiz Fernando Assunção sobre essas notícias falsas, né, o fake news, que tem sido pulverizado aí nas redes sociais, na mídia de uma forma geral, e a gente entender um pouquinho da relação das notícias falsas com a questão da democracia, eleições se aproximando, para a gente poder, de uma certa forma, também se proteger. Não saia daí, que a gente já volta. Já estamos de volta com o Concerto de Ideias e hoje nós estamos conversando sobre fake news, notícias falsas. E você, já se deparou com alguma notícia falsa na internet, no WhatsApp, no seu computador? Compartilha com a gente por meio das redes sociais, conta pra gente se você foi impactado por alguma notícia, se você percebeu aí na hora que era falsa ou se você levou algum tempo ainda para perceber que aquela informação era falsa. Compartilha com a gente aqui por meio das nossas redes sociais. No primeiro bloco desse programa, nós conversamos com o professor Luiz Fernando Assunção, jornalista, professor do NASP, Campus Engenheiro Coelho. Falamos exatamente sobre essas notícias falsas e como elas podem impactar a vida das pessoas. Por que elas surgem, qual é o objetivo, né, da criação de uma notícia falsa e da pulverização dessas notícias nas redes sociais. Professor Luiz Fernando, no primeiro bloco a gente bateu um papo aí sobre o que significam e quais são os objetivos de uma fake news, né? Nós terminávamos o primeiro bloco falando sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos e como elas foram impactadas por notícias falsas. Pode recapitular para a gente essa ideia, professor? Sim, a internet, a web, ela está tendo mecanismos de disseminação de informações falsas cada vez mais sofisticados, né? Nós temos, por exemplo, robôs que automatizam esse compartilhamento de notícias falsas. Como que seriam esses robôs? De repente o pessoal que está em casa nos acompanhando imagina um robô, um Android, alguma coisa assim. São programas de computador? É a automatização dos compartilhamentos. Né? Então, milhões de compartilhamentos daquela notícia falsa automaticamente. Né? Nós temos também outras vertentes, por exemplo, chamados hoje ciborgues. Né? O ciborgue quem é? É a pessoa que utiliza o robô e dá o direcionamento que ele quer para aquela notícia falsa, que foi o caso dos Estados Unidos. Havia dezenas e dezenas de ciborgues na Rússia, né? Uma empresa russa. Essas pessoas são contratadas para trabalhar, elas trabalham o dia inteiro. Só fazendo isso? Fazendo isso, direcionando as notícias para determinados perfis e mantendo os seus próprios perfis
falsos nas redes sociais. Centenas deles, né? Centenas, e ganham para isso. É um trabalho hoje. Né? Que coisa impressionante. Com empresas que fazem e ganham dinheiro com isso. Claro, há maneiras de inibir isso, porque essas pessoas trabalham em horário comercial, né? 8 às 6, enfim. Então, dá para ver que, numa análise mais depurada, você pode ver que aquele perfil é falso. Por quê? Porque ele só funciona durante o dia. Não funciona durante a madrugada, durante a noite. Então, essa seria uma dica, de repente, para quem está nos acompanhando, para começar a perceber se a notícia é falsa ou não é. Seria uma procura um pouco mais sofisticada nesse caso, né? Para as pessoas comuns como nós, né, que utilizamos as redes sociais para ver informações, eu sugeriria que a pessoa no momento que recebe a informação, ela ir na fonte primária dessa informação. Né? O que seria a fonte primária, professor? É a fonte que primeiro deu aquela informação. De onde surgiu? De onde surgiu. Isso, nos mecanismos de buscas que nós temos hoje na internet, é fácil de fazer. Você pode pegar um mecanismo de busca e colocar o assunto ali. Imediatamente vai surgir várias informações sobre aquele assunto. E ali você vai verificar se aquele assunto realmente aconteceu, primeiro ponto. Ou não. E se é realmente como está sendo descrito naquela notícia falsa ou não. Né? Então, é um caminho mais fácil para os leigos, né, buscarem se a notícia é falsa ou não. Com essa preocupação, de repente, de orientar as pessoas a diferenciar notícias falsas ou não, existem alguns programas de TV que já têm quadros dentro deles mostrando, olha, essa notícia é falsa, por isso, por aquilo, essa outra é falsa, para tentar alertar as pessoas com relação a isso, né? Porque elas são influenciadas, né? Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, e a preocupação agora com relação ao Brasil, porque nós estamos num ano eleitoral. Daqui a pouco, né, nós temos eleições. E como essas notícias falsas a respeito de candidatos, de situações, podem influenciar uma eleição? Elas influenciam totalmente, né? Por exemplo, hoje nós temos perfis em redes sociais que cedem a sua autonomia para determinado partido político ou determinada entidade. Isso é grave. Por exemplo, você, Betina, tem o seu perfil na rede social, você cedeu a sua autonomia para determinado partido político. Então eles utilizam. O que isso quer dizer? A partir do momento que aquele partido político publicar uma notícia, você automaticamente já compartilhou e gostou daquela notícia, ou seja, deu um like naquela notícia. Então você está cedendo a sua autonomia, né? Hoje no Brasil nós temos centenas de perfis e perfis verdadeiros, né? Não de são pessoas perfis reais falsos. Que cedem a autonomia. Exatamente. Não estamos falando de perfil falso, né? São pessoas como eu e você que cedem por acreditarem naquela causa, né? O que é também muito complicado. Claro, né? Com certeza. A gente pode usar algumas palavras aí, professor Luiz Fernando, teorias da conspiração, manipulação da mídia. O que até determinado ponto é possível dizer realmente, porque nós estamos num emaranhado de informações, né, na web, enfim, com essa tecnologia, milhões de informações a gente recebe por minuto, né? E aí, claro, é muito perigoso a gente acreditar em tudo aquilo que está acontecendo ou que está sendo passado para nós. Então nós temos que ser céticos em muitos momentos. Isso é bastante difícil, porque quando o brasileiro se depara com a informação negativa a respeito de um candidato, de uma pessoa que ele não gosta, o brasileiro ele é muito passional, né? É movido pela paixão. Sim. Então, qual é a primeira impressão, a primeira iniciativa é você compartilhar, publicar, passar para os amigos, e depois parar para pensar sobre isso, né? Nós estamos numa situação tão delicada nesse momento que não apenas a escrita ela está sendo mutilada ou modificada, as próprias imagens. Nós temos programas hoje que modificam o que você está falando. Né? Programas que podem você pegar a sua imagem por reconhecimento facial e transformá-la num depoimento. Isso é gravíssimo. Né? Então, nós temos a mania de colocarmos vídeos nossos na web, fotografias nossas na web. Sim. Elas podem estar sendo utilizadas contra nós mesmos. Né? No momento que você pega um vídeo ali, deturpa aquele vídeo através de um programa licenciado e legal, né?
mas que pode destruir a sua reputação, inclusive. Claro. E no meio político isso é muito mais grave. Sim, né? A gente já conversou aqui no Conceito de Ideias sobre os benefícios da tecnologia, né, internet e outras coisas que surgem, estão surgindo para nos ajudar, para facilitar a nossa vida. Mas também a gente precisa falar e estar muito alerta a essas questões que dificultam, né, que atrapalham e que manipulam, de repente, a nossa opinião, né, a forma como a gente pensa e como a gente vai agir, que vem também por meio da tecnologia, que é algo que o professor Luiz Fernando está nos colocando agora, né? Esses cuidados que nós temos que ter, porque a tecnologia também pode ser usada de uma forma maléfica. Sim, tem que saber usar. Tem estudiosos, pesquisadores hoje que estão dizendo que num futuro bem próximo, a web vai disseminar, a maioria das informações disseminadas pela web serão fake, né? Ou seja, não serão verdadeiras, mas serão consideradas verdadeiras. Né? Quer dizer, então as pessoas vão consumir aquela informação como verdadeira. Se fosse verdade. E elas não serão verdadeiras. Né? Então, é uma profecia, eu diria, bem pesada para os nossos meios tecnológicos. Né? Mas a gente vê aí um cenário bem difícil, né? Bem cinza, nebuloso. E aí, como a gente faz para sobreviver no meio disso? Porque a gente sabe que a tecnologia não retrocede, né? Ela só avança. Né? E nós estamos cada vez mais envolvidos e dentro desse universo e a gente não vai mais voltar atrás. E aí, como é que a gente sobrevive nesse meio? Eu creio que, como tudo na vida, né, tudo que é exagerado faz mal. Eu acho que a gente tem que usar a tecnologia de forma prudente. Né? As redes sociais, então, muito mais, a web, muito mais, de forma prudente. Né? Nós temos que pensar bem antes de compartilhar uma informação, checarmos essas informações se são verídicas ou não, para depois, talvez, passar para este ou aquele amigo. A gente vai caminhando para o final do nosso programa com relação à questão eleitoral. Quais seriam as dicas, além dessas que o professor acabou de falar, mas que podem ajudar o nosso eleitor a votar mais consciente, a ter mais segurança com relação à escolha de um ou outro candidato? Sim, tem sites, né, na internet que compilam informações sobre os políticos. Né? Esse site pode ser interessante para quem tem dúvida em quem votar, por exemplo. Sim. Pode entrar naquele site, ele vai ter a ficha do político que lhe interessa, vai ver quantos projetos ele apresentou, quantas sessões ele faltou no Congresso, enfim, né? Qual é a linha de atuação dele. Né? Ali você pode, se ele tem algum processo eventual que está respondendo na justiça, tem todas as informações. A partir disso ele pode, né, materializar o seu voto. Né? São mecanismos que a tecnologia traz para nós que são interessantes. De que nós não teríamos, né, há anos atrás. Né? Investigar o seu candidato. Isso é muito interessante. Escolher um candidato, vamos investigar a sua ficha. Você pode fazer isso na web, na internet. Né? Há sites especializados nisso. Então, não tem aquela desculpa mais de que você vai votar no candidato sem conhecer, quer dizer, apenas pelo seu rostinho bonito. Né? Você pode buscar essas informações. Então, essa seria uma dica importante agora que teremos eleições nesse ano no Brasil. Claro. E não acreditar, obviamente, na primeira informação que é passada na web de determinados políticos. Né? Respira fundo quando recebe a informação, né? Não compartilha na hora. Conta até 10. Isso, às vezes até 20. Pensa, né? Isso. Dá uma investigada para ver se aquela informação realmente é real, né? Vai na fonte primária, como o professor Luiz Fernando nos falou aqui, que é quem primeiro divulgou essa informação, para daí então, depois de ter certeza e segurança com relação à veracidade dessas informações, compartilhar com amigos e em grupos de redes sociais para poder então alertar os demais também, só depois que você tiver segurança de que essa informação é verdadeira. Eu acho que seriam bons caminhos, né? Duas boas dicas, professor Luiz. Sim, sim. É uma maneira da gente também reoxigenar a política, ou seja, votar em pessoas que realmente estão interessadas em trabalhar para o bem comum. Né? Eu acho que é um caminho interessante que nós podemos trilhar para tentar modificar o quadro que nós temos.
Ok, professor Luiz Fernando, obrigada por participar com a gente do Concerto de Ideias. E obrigada a você que está nos acompanhando. A gente fica por aqui, mas na próxima semana a gente volta para conversar sobre esse tema que é extremamente polêmico e tem muito para a gente falar, para a gente poder entender e não ser pego de surpresa aí com informações falsas, equivocadas, que podem comprometer, né, as nossas opiniões e influenciar a nossa vida. Um abraço muito carinhoso e até a próxima semana.